Olá, começando mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Pelotas. E o nosso convidado de hoje é o atual vereador, mas que já foi prefeito em 2 mandatos na cidade de Pelotas, Anselmo Rodrigues. Prazer em tê-lo conosco aqui na TV Câmara. Vereador, depois de 3 anos. Primeiro eu quero saber o seguinte, já que a gente não tinha tido a oportunidade ainda de conversar aqui no programa Entrevista, o que levou o ex-prefeito Anselmo Rodrigues a disputar uma cadeira para o Legislativo? Quando é que o senhor tomou essa decisão? Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo neste momento. Tem pessoas que veem este mundo para lutar para o famoso vencer. Só que o conceito de vencer, para mim, é um pouco diferente do que outras pessoas possam pensar. Tem pessoas que pensam que vencer é ganhar muito dinheiro, fazer fortuna, ter carros luxuosos, iates, jatos particulares. Para mim, vencer é um pouco diferente. Para mim, vencer tem um significado muito especial. Porque o difícil não é aquela brincadeira de subir no pau encebado, sabe? Que é muito difícil. Mas o mais difícil não é isso. O mais difícil é tu conseguir ficar lá em cima. Isso é o mais difícil. Então, o famoso vencer, entre aspas, ele é muito relativo. E tu já constatou isso na tua jovem idade, que tu é jovem. Tu já constatou isso muitas vezes. Que o cara diz assim, fulano venceu. E aí eu pergunto, quantos diazepam eles tomam de noite para dormir? Qual é a sua estrutura familiar? Como é que ele é visto pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sociedade? Mas principalmente, como é que ele se vê? Porque, além de ter vindo de um lar paupérrimo, ter tido filho de pais empregados de fazenda, peões de fazenda, vindo de uma situação... Isso em Santa Vitória. Santa Vitória do Palmar, nascido lá no Cantão, com partilha de campanha, que houve o seguinte, quando a partilha chegou, eu já tinha nascido. Eu poupei trabalho para a parteira. ou eu era apressadinho. Então, naquela época, em que não se conhecia rádio, não se conhecia televisão, o vencer era uma coisa, o vencer hoje é outra. Mas eu acho que, na verdade, o vencer sempre teve o mesmo significado. Conseguir bens materiais. Quanto mais, mais. E o homem se esqueceu que o famoso vencer é uma coisa que está dentro de si, mas ele pode sofrer algumas subdivisões. E feliz daquele, me parece, pelo menos assim eu o sinto, que vencer é tu estares de bem contigo, estares em paz contigo próprio, realizado contigo próprio. Eu acho que todos nós temos uma dose de vaidade. Todos temos. É necessário que se tenha. Ou então não se tomava banho, não se escovava dente, né? Não seria mais ou menos uns párias perante a sociedade. Mas, como tudo na vida, tem o sadio e o doentio, depende do comportamento de cada um de nós e depende como isto é visto. Eu sempre procurei na minha vida vencer. Só que o vencer para mim significava... Te lembra de Salomão, da história de Salomão? Sim. O que ele pediu para Deus? Sabedoria. Ele não pediu dinheiro, não pediu poder, não pediu nada. Mas ele já sabia que o saber era uma grande fonte de poder. Por quê? Porque o saber, o aprender,
Porque para saber tu tem que aprender, e para aprender tu tem que querer saber. Isso te leva a um crescimento no teu mundo interno. E aí tu passas a não dar aquele valor devido que muitas pessoas dão no sentido do vencer, que é ter bens materiais, quanto mais, mais. E eu, graças ao meu bom Deus, eu sempre lutei para ser o que é? Eu melhor para comigo próprio. Eu me sentir realizado para comigo próprio. Porque grande parte das pessoas que parece que venceram aos olhos dos outros, na verdade tem que tomar uma caixa de diazepam para dormir de noite. E eu não preciso delas. Porque eu trabalho para viver. Eu trabalho para ser feliz. Eu uso a minha profissão para ser feliz. Não com outros objetivos. O resto são consequências. Para mim, nada me paga o meu bem-estar, a minha paz, e para ter essa paz na minha ótica de mundo e de vida, é tu viver simplesmente. Teres o necessário para viver. Quando eu falei necessário, estão preenchidas todas as lacunas, dentro da simplicidade que se impõe a um ser humano. Para mim, uma camisa de R$1.000 e uma camisa de R$10, ela não tem diferença. O senhor quer dizer que, para muitos que ocuparam cargos no Executivo, se candidataram ao Legislativo, pode, em termos de vaidades, pode representar um retrocesso? É isso que o senhor entende? Bem, eu estava fazendo a volta para chegar aí, mas tu te antecipasses. Isto, entre aspas, me parece que sim. Mas a Câmara de Porto Alegre tem ex-prefeitos, Não, nós estamos falando em Pelotas. Sim, trazendo essa... Não, mas nós estamos falando em Pelotas. Certo. Nós não estamos falando em outro lugar, estamos falando cidade de Pelotas. Porto Alegre já teve até ministro, governador de estado. Verdade. Mas estamos falando em Pelotas. Em Pelotas. Que tu sabes que sempre foi uma cidade muito aristocrata. Não é? Não vamos discutir o porquê, embora saibamos. Mas que tem ainda estigma... Resquícios. Tem resquícios. Mas que melhorou bastante na minha concepção. Melhorou, que eu digo, no sentido de mudar. Mudaram mentalidades. As mentalidades mudaram muito. Mesmo porque os agentes mudaram. Os agentes hoje são outros. A mídia, o conhecimento, o acesso ao conhecimento, o acesso à notícia, o acesso à informação, ela mudou terrivelmente nos últimos 30, 50 anos. Eu me lembro quando eu cheguei em Pelotas 50 anos atrás, era uma coisa muito clara. E hoje é muito diferente, porque novas gerações ocuparam os espaços. E estas novas gerações passaram a viver num mundo bem mais avançado, eu diria que parece mais pacífico, em que as pessoas se dão mais o direito do viver do que o ter. Se dão mais o direito de se darem conta que o viver o mais próximo da igualdade possível, não estou falando exatamente no igual, eu estou falando no mais próximo possível, aceitável e possível, e muito mais gostoso do que viver segregado. E como é que o senhor vive esse momento, completando 3 anos de legislativo, para quem já foi prefeito, prefeito 2 vezes com votação expressiva, hoje é o vereador mais votado do Poder Legislativo de Pelotas, esteve lá de lá, hoje está lá de cá. Como é que o senhor vive esse momento de quem foi tão fiscalizado pelo Poder Legislativo e hoje está dentro dele? Pois é, eu fui o prefeito mais votado da história, sem nenhum pila, com o mais votado. Contigo, tio? Hein? Conto contigo, tio. Conto contigo, tio. Na época era o governato, depois eu criei o Conto Contigo, tio.
E aí tu me perguntaste assim, como sair de prefeito 2 vezes e vir para vereador? Para mim não faz nenhuma diferença. Porque para mim não faz nenhuma diferença ter sido prefeito, ser o vereador mais votado, não ser vereador. Para mim não faz nenhuma diferença no meu mundo interno. Por quê? Todos nós temos uma dose de vaidade. Só que isso para mim não me serve de vaidade. Isso para mim é uma passagem apenas na minha vida. Um trabalho que eu quis executá-lo, como executo até hoje a minha profissão de médico, que é isso o que eu sou. O resto são passagens. Tem gente que, se chega a ser vereador, é um deslumbre. Caminha diferente, olha diferente, até come diferente. Bom, se chegar a ser prefeito de Pelotas, então Deus nos acuda. É algo do envaidecimento inacabável. Para mim, isso não significa absolutamente nada. Mas por que tu fostes? Porque eu sou um batalhador. Eu achei que eu podia ajudar muita gente, eu achei que eu podia fazer muita coisa diferente e fiz, ajudei e fiz muita coisa diferente. Não só, mas o senhor foi, até hoje é conhecido como o prefeito que estava sempre das classes menos abastadas, menos favorecidas, e houve a seguinte expressão, na época do Anselmo, medicamento no posto e merenda escolar nas escolas, isso jamais faltou. Bom, mas aqui vem, eu acho, vou te dar uma opinião assim, eu acho que o cara só podia ser prefeito uma vez, no máximo 2, e não poderia ser mais. Vereador a mesma coisa, deputado, a mesma coisa. Eu acho, é a minha opinião. Eu penso desse jeito. Mas a legislação não é essa. Então, vamos ter que viver com o que se nos apresenta no momento. Mas eu não fiz só para pobre. A história do Laranjal, tu pode dividi-la entre antes do Anselmo e depois do Anselmo. Era uma praia que não existia. E baseado em Copacabana, quando lá estive, eu vim aqui e implantei uma mini Copacabana. E hoje, o senhor vê o quê? E hoje o que sobrou? Tu me responde depois. O que tem de novo? O que apareceu de novo? E isso para pessoas mais abastadas, que ninguém que mora no Laranjal, com exceções, são pessoas de baixa renda, não são. Eu criei a Guarda Municipal. É verdade. Eu dupliquei o Colégio Municipal Pelotense, eu fiz o Floresce Pelotas, eu fui o cara que fez a maior quantidade de asfalto na história, sem nenhum centavo de governo estadual ou federal, sem dever nada, com dinheiro nosso, aqui de Pelotas. Eu peguei a rede municipal com 13.500 crianças e larguei com 27 mil e 30 mil vagas. Eu criei o CIS, Centro Integrado da Criança e do Idoso, onde os pobres, os velhinhos, dormiam e faziam a praxiterapia em ar-condicionado. E não tinham comida, tinham refeição. Está fechado desde então. Criei 5 CIEPs, horário integral. Eu saí num dia, no outro dia foi fechado. Eu criei 16 vilas e bairros desta cidade, onde foram entregues 25 mil lotes. Nunca mais na história se viu isso. Vai lá, o bairro Dunas, Navegantes 3, Getúlio Vargas, Governaço, 2 de Abril, e vai indo. São 16. Eu levei água até perto da cascata, levei água para Sangafunda. Foi a maior rede de água e de esgoto feita na história desta cidade. Foi o Governaço que fez, sem nenhum centavo. E outra, não tentei aumentar a tarifa da água, não criei tarifa de esgoto onde não existe esgoto, não escorchei o povo com o IPTU, não escorchei o povo com a tarifa da água e de esgoto de hoje.
E nós produzimos e não deixamos nenhum centavo de dúvida. Não faltava medicamento, não faltava médico clínico, pediatra, gineco, obstetra, não faltava especialista, não faltavam leitos hospitalares. E hoje que vem dinheiro aos borbotões, eu não sei o que acontece. Então eu fiz um governo não só para pobre, eu fiz um governo para todos. E o Fragete e o Lindóia, que ainda hoje são as duas maiores estruturas que se tem em postos de saúde, foram obras do seu governo. Fragete, Lindóia, Barro Duro, foram eu que fiz, fui eu que fiz. No Dunas, escola com horário integral, creche nos moldes internacionais e posto médico, fui eu que fiz. Eu botei dentista em 75% dos postos médicos do município que não tinham. Eu dei 50% de salário a mais para o professor que ia e voltava da colônia e 100% quem ficasse morando na colônia. Isso nunca foi feito na história. Não havia professor que queria ir para lá. A partir daí, todos queriam. Então, nós fizemos silenciosamente uma modificação no campo educacional e cultural, quando nunca fizeram na história. Eu fiz o primeiro Latino Música de Pelotas e nunca mais foi feito nada no campo cultural. Eu fiz o Dança Sul, que vinham peças de teatro de vários lugares do Brasil com uma condição. Primeiro tinham que se apresentar nas vilas e depois no palco do 7 de abril em Guarani. Eu fiz para pobre e para rico. Primeiro se apresentavam na vila, nos galpões das vilas, e depois do 7 de abril. Então ninguém pode dizer, o Anselmo segregou a classe A e B. Não, proporcionei para todos o mesmo espetáculo, as mesmas apresentações, tudo igual, de igual para igual. Porque eu acho, tem gente que pensa que o Anselmo só pensa no pobre. Não é verdade. Eu digo o contrário. É o pobre que precisa mais de mim. Se eu criar escola, se eu criar CIEP, se eu der educação, se eu der saúde, eu também estou ajudando a classe rica. Porque quanto mais escolas eu crio, quanto mais escolas de horário integral, que fecharam todas as que eu construí, menos criança na rua sofrendo o assédio das drogas e da violência. Ou não é uma forma de ajudar os que têm mais dinheiro? Sim, senhor, é uma forma de investir nas nossas crianças para que não seja preciso botar nas grades nas casas dos ricos. Então tem que ser visto sobre essa lógica. Olha as avenidas que eu asfaltei no centro de Pelotas, Duque de Caxias, essa que passa no Fátima, eu me esqueci o nome, São Francisco de Paula e entre outras tantas, no centro de Pelotas. O próprio Laranjal, concluímos a pista dupla, iluminação em pétalas, da orla da praia, iluminação em pétalas. Fomos nós que fizemos tudo. Então, para todas as categorias sociais. E que naquela época não tinha monumento, PAC, acesso a recursos? Tinha, fui eu que fiz os projetos. O Reluz fui eu, o monumento fui eu. Então, tudo era projeto meu que estava em Brasília. Sim, mas essas obras que o senhor fala não chegou a serem usados esses recursos. O senhor começou os projetos para que eles chegassem os recursos. Os projetos já estavam prontos em Brasília, só esperando a deliberação. Quando entrou meu sucessor, pegou tudo pronto nas mãos e executou. Mas o que é correto? Um prefeito tem que deixar para o outro que venha sucedê-lo exatamente os projetos prontos para que as obras tenham continuidade, para que as obras aconteçam. Mas isso foi tudo projeto criados pelo Anselmo Rodrigues, pelo governaço, e bem executados pelos governos que me sucederam. Mas tu me fez uma pergunta de início, o que levou a sair de prefeito para vereador? Eu sou um cara simples, eu não tenho vaidade. Agora, tem uma coisa que eu sou vaidoso. Se um dia alguém vai fazer algum trabalho de pesquisa, vai descobrir que o governaço, que veio lá do cantão de Santa Vitória, quando se candidatou, foi o prefeito que botou o maior número de votos da história, sem nem um pila. O mais votado da história. Aí vai seguindo o estudo,
vai descobrir que o governador se elegeu de novo. Aí vai seguir o estudo e vai descobrir que 10 dias antes da eleição, o governador estava com a eleição ganha. E não vamos discutir as razões. E a candidatura foi cassada. Com a eleição ganha. Teria sido 3 vezes. Talvez agora a 4ª. Mas não importa. Mas seguindo a história, vai ver lá que o governaço, quando se candidatou, o primeiro ex-prefeito da história, que teve a humildade de dizer que não faz diferença entre prefeito ou vereador, posição social nenhuma, porque a minha posição social que me faz diferença é a minha profissão de médico. Então, eu estou lá na história. O prefeito mais votado da história, até aquele momento, o vereador mais votado da história, que pela primeira vez tinha sido prefeito 2 vezes, e teve a humildade de ser candidato a vereador e se elegeu com a maior votação de todas. Portanto, isto não tem dinheiro, não tem fortuna, porque as fortunas se acabam, mas a história, ela passa a ser contada principalmente depois de 100 anos. Eu sei que eu estou na história como um primeiro. Depois do intervalo nós vamos prosseguir e eu vou querer saber essa história de quem foi tão fiscalizado pelo poder, hoje está dentro dele, como é que o senhor vê essa relação legislativo-executivo, mas depois do intervalo tem muito mais. Vamos continuar com o vereador Anselmo Rodrigues no programa Entrevista aqui na TV Câmara Pelotas. Considerações sobre o tempo. 5 segundos caminhando na praia é pouco. 5 segundos caminhando sobre brasas é muito. 5 minutos para quem precisa dormir é pouco. 5 minutos para quem precisa acordar é muito. Um fim de semana de sol é pouco. Um fim de semana de chuva é muito. Um mês de férias é pouco. Um mês sem descanso é muito. Uma vida para quem doa é muito. Mas uma vida para quem espera é tudo. Tempo é vida. Doe órgãos. Doe. Para ser um doador, avise sua família. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão.
Retornando com o programa Entrevista aqui na TV Câmara Pelotas, estamos conversando com o vereador Anselmo Rodrigues. Só para recuperar, antes da gente falar dessa questão do Legislativo, o senhor chegou a eleger, claro que ela se elegeu, a sua esposa como vereadora, Beth Rodrigues, teve uma excelente votação a sua filha, tanto para deputada quanto quando substituiu na candidatura à prefeitura, 10 dias antes, né? A Adriana ainda trabalha, o senhor trabalha com a ideia que ela é sucessora no meio político, ela não tem mais essa intenção? Como é que está como é que é a sua questão na família hoje? Eu não tinha falado isso aí, né? Fui o primeiro prefeito que conseguiu eleger a esposa vereadora, uma dona de casa, uma pessoa comum. Chegava nas lojas do centro e ninguém sabia quem ela era. Também aconteceu isso. A Adriana, minha filha, por 600, 800 votos, não foi a mais jovem deputada estadual da história do Brasil, porque naquela época impostava em março, teria que ter 21 anos, e ela tinha 20 anos, quando praticamente se elegeu. Hoje a Adriana não quer saber mais de política, abandonou a política, desilusão total, o que é uma lástima, mas foi o que levaram a ela a pensar, dentro de uma grande desilusão no campo político, né? Hoje tem a vida particular, empresária junto com o marido dela em Porto Alegre, né? E política de bastidor. Certo. De bastidor. Mas não pretende colocar mais um nome à disposição? Não pretende mais ser candidata a absolutamente nada. O senhor é conhecido por ser bastante espontâneo, ou seja, não ter papo na língua, falar exatamente o que pensa. Eu gosto de pergunta cacetada, não gosto de vaselina, eu gosto de vem com tudo. Então, deixa eu lhe perguntar, o Legislativo lhe fiscalizou tanto e durante, principalmente, a sua primeira administração, fez uma série de denúncias na época. Como é que está o inverter? Hoje o senhor está vivendo e vendo essa relação do Legislativo. Para quem foi? Para quem foi? O senhor considera perseguido? Fui terrivelmente perseguido, rapaz. Teve projetos meus que eu mandei para esta casa, projetos, que teve vereador que disse o seguinte: não, isso aí é perfeito, isso é bom demais, isso não pode ser verdade. Eu voto contra. E por que o senhor acredita que tenha acontecido isso na época? Porque hoje a gente fala muito assim, o que mais se fala no país é uma forma de mascarar essa coisa de vamos parar e negociar. Na sua época houve isso? Aí é que está o detalhe. Aí é onde mora a forneira. Eu tive a maioria esmagadora dos meus cargos de confiança não eram do PDT. Porque o PDT, na época, não tinha quadros, eram muito poucos os quadros. E pessoas honestas e trabalhadoras e competentes tem em todos os partidos. E até fora dos partidos. Está cheio de gente séria e competente. Em todos os partidos e até fora de partidos. Então, só não se cerca bem quem não quer. Me acusaram durante 20 anos, me tocaram cento e a cola chata de processos. Depois de 20 e tantos anos, imagina, uma vida, a Corte Maior do Rio Grande do Sul, por unanimidade, 21 votos a 0, o doutor Anselmo, o governaço, é um homem inocente. Só que o estrago que foi feito, a Deus cabe, a Deus. Aí tu me perguntarias assim, e tu tem raiva, tu tem ódio, tens espírito de vingança? Absolutamente nada. Porque nos meus princípios religiosos está muito sacramentado o seguinte: entrega para o velho. Porque ninguém, meu nobre repórter, ninguém passa por esta vida ileso. O que tu fizer de bom, provavelmente não vai ser avaliado por Deus. Agora, o que tu fizer de ruim, tu vai pagar isto com juro e correção monetária. É só tu esperar. Porque o inferno não existe.
O inferno é aqui mesmo. O que tu fizer para o teu próximo de maldade hoje, já anota no teu caderno e te faz a seguinte pergunta: qual é o dia e a hora que eu vou pagar por isso? Vai chegar. E a Câmara era o que o senhor esperava? Eu te respondo logo a seguir. Tá, vamos lá. Então, o que havia na época? Eu fui um fenômeno. Tem que admitir, eu fui um fenômeno. Eu tinha mais ibope que a novela das 8. Eu me transformei num fenômeno. Então, o que se faz? As mentalidades medíocres. Vamos acabar com esse cara. Vamos acabar com esse sujeito. Que deixou muita gente boquiaberto quando foi anunciado na boca de urna que o governasse era o prefeito de Pelotas na sua primeira eleição. Foi ou não foi? Nunca fui candidato a nada antes. E quando a boca de urna anunciou que Anselmo havia vencido a eleição? Sim, porque antes da boca de urna diziam que eu era o último colocado. Eu tinha começado com 3% e na boca de urna eu estava com 3%. Tu acredita em pesquisa? Eu não acredito em pesquisa. E foi a maior eleição da história, então ficou todo mundo de surpresa. E numa sociedade que quanto pior, melhor, e que tu tem direito de ir até ali, dali para frente só nós. Sabe disso? Tu vê nas categorias mais humildes também. Tu sabe o preço que tu pagou, o preço que tu ainda paga, e não adianta dizer que não é verdade, porque é. Não adianta, porque tu ainda paga esse preço de não ser sangue azul. Mas só que tu tem uma coisa que muitos deles não têm: cultura, inteligência, capacidade de resignação e coragem para enfrentar os obstáculos da vida sem precisar tomar diazepam de noite. Então isso eles não aceitaram. Ninguém aceitou. E mesmo porque eu não fiz conchavo. Quem nomeou todos os meus secretários fui eu. Mas o senhor foi procurado? Não. Não. Agora, diz assim, mas por quê? Bom, vai ter que descobrir essa pergunta. Talvez por minha postura, durante meus programas, da forma que eu fiz os meus programas, quando eu disse que não haveria nepotismo no meu governo, eu nomeei secretário por secretário, e a maioria não era do PDT, porque eu não tinha quadros. Não foram os partidos, foi Não, o senhor que escolheu. Eu escolhi todos. Todos os secretários, diretores, presidentes, eu escolhi. E busquei manter. Vereador nunca marcou entrevista comigo no gabinete. A porta estava aberta para todos a hora que quisessem. Não sei, vou marcar para o dia 25 daqui a... Não, eu vou lá e sempre tinha brecha e eram recebidos. Sempre eram recebidos. Agora, que havia realmente... Porque o pior não foram os vereadores, meu velho. O pior foi uma parte da imprensa que precisava vender jornal, tu está entendendo? Que eu tinha desbancado os sangues azuis. Eu tinha desbancado os sangues azuis e isso não entrou na goela. Agora eu não estou nem aí, porque diante de alguns sangues azuis, o meu é muito mais azul, porque eu tenho muito mais inteligência, muito mais QI, muito mais sabedoria, no campo político, no social nem se fala, no campo psicológico, da psicologia, da psiquiatria. Eu estou muitos anos luzes na frente, mas que isso não me traz nenhuma vaidade, somente tranquilidade para quando olho para determinadas carinhas, olhar assim e dizer assim, que bom se tu tomasse menos diazepam todos os dias. E por isso o senhor tem essa tranquilidade aqui na Câmara. Tranquilidade, eu digo, postura o senhor tem a mesma. Mas para conviver com esse momento legislativo, como é que o senhor era o que o senhor esperava da Câmara? Eu acho que tudo é um baita de um aprendizado, tio. É impressionante. Porque, nota bem uma coisa, e não te esqueças desta frase que não é minha. É uma frase sábia, real, verídica, totalmente verdadeira, sinônimo de condição de vida, que não é minha. Tu dirias assim, eu sei. E aí eu te pergunto, e tu sentistes?
Porque a diferença entre o saber e o sentir são quilômetros, anos-luzes. Que é um exemplo bem banal. Tu sabes que se tu dirigir teu carro a 160 km por hora, qual é o risco que acontece? Tu sabe que está correndo risco de acidentar gravemente, não sabe? Sim, sabe, não sabe? Sem dúvida. Sabe? E por que tu anda? Isso eu estou falando aqueles que andam. E por que tu anda? Se tu sabe que isso potencialmente vai acontecer, por que faz? Olha a diferença. Aí, isso aconteceu com amigos meus, que depois passaram a andar 60 por hora. Se acidentaram, quase morreram, e eu li um livro extraordinário, que por sinal não tem para comprar mais, do Dr. Filipe Starros, um livro incrível, que se chama, o título é O Homem Prisioneiro de Si Mesmo. Sofreu um acidente gravíssimo, se quebrou todo, percebeu a morte. Aí ele disse, eu sabia que andar numa velocidade desse tipo, corria-se risco de acontecer isso. Mas agora, eu não apenas sei, eu agora sinto. E se tu não sentir, não vale o saber. Então, eu sabia que enfrentaria as elites carcomidas, mas não havia sentido. Hoje, eu sabia, eu senti, eu sei, eu sinto. E isso me dá muita paz, muita tranquilidade, porque quem bota comida na minha mesa sou eu, de forma honesta. Governo Eduardo Leite, vamos começar uma série de perguntas aí em relação ao momento atual. Governo Eduardo Leite. Eu respondo. Claro que eu não vou ver essas coisas na minha vida. Tem coisas dos americanos que quando dizem que é bom para o Brasil, tu abre o olho, né? Se o americano diz que é bom para o Brasil, abre o olhinho, que a coisa não é bem assim, tem coisa por trás. Mas tem coisas que acontecem que tu tens que olhar com mais atenção. Tu te deste conta que nos Estados Unidos, o presidente da República que sai do governo, não tem microfone que faça ele omitir opinião sobre o governo que está? É verdade. Te das conta? Eu sou totalmente favorável, acho que isso é ético. E tu notaste outro detalhe? Quando tem um determinado conflito, que o presidente em exercício não pode ir, normalmente ele convida um ex-presidente, que nem é do partido dele, para representá-lo, e ele chega com status de presidente. Bonito isso, né? E eu sou partidário disso. Governo que sai, mete a viola no saco e não fora do outro governo. Então, na condição de vereador, com aquele microfone ali, na condição de vereador, que o povo me instituiu, eu faço as minhas manifestações. Agora, fora dali, eu digo o seguinte, o povo que julgue. Se está bom, continue. Se não está bom, que troque. Agora, não vou ser eu, fora dos microfones, no momento legislativo, que a lei me faculta, me autoriza, eu me manifesto tranquilamente. Mas, diante do microfone, de um órgão de imprensa, eu me limito a dizer, você decide, você julga a pergunta do nobre companheiro. Impeachment da presidente Dilma Rousseff. Bom, em primeiro lugar, eu sou radicalmente contra as exceções. Toda regra tem exceção, mas isso no português. Agora, em questões políticas, toda regra tem exceção. Será que tem? Eu sou contra exceções. Mas o que eu não posso aceitar, não vou aceitar, é mentira. Eu sou conhecido e famoso por estúpido. Eu não sou estúpido. Eu apenas digo o que penso. Só que as pessoas não querem ouvir aquilo, então eu sou estúpido. Eu não mando recado, ó, tu vai lá e tu diz para mim. Não, eu digo na bochecha, na lata, não escolho lugar, porque eu também gosto que me trate assim. Não me faz fofoca, me diz na lata, para que eu possa me defender.
Dizer que impeachment é golpe, isso é para inglês, né, Tchê? Isso é achar que o cidadão brasileiro é burro. Que o cidadão brasileiro não tem noção de nada. Impeachment não é golpe. Impeachment está dentro da Constituição e é constitucional. E eu pergunto o seguinte, será que 2/3 da Câmara Federal, será que mais de 2/3 do Senado são golpistas? Será que 10 milhões de povo na rua são golpistas? Então vamos parar com isso. Impeachment é um ato legítimo, constitucional. Você pode ser a favor ou contra. E o Temer? O que temer? A grande verdade não está sendo dita. E se está sendo dita, não está sendo entendida. E se não está sendo entendida, é porque não se quer entender, ou porque é muito doloroso e o melhor é não entender. Então tu vê sobre cada ângulo. Tu acha que um dia eu votaria no Temer? Nunca! Eu não votaria no Temer? Nunca! Mas também não votaria no que está aí, nunca mais, porque eu já votei. Porque eu já votei. Aí pensamos assim, mas o Brasil está no fundo do poço como nunca na história. É verdade. É verdade. Acabaram com o Brasil. Acabaram com o Brasil. E tu vai pagar caro. Ou tu acorda, tem consciência, ou tu vai pagar. Tu está achando que vai melhorar? A curto prazo, não. Vai ficar ainda pior. Tu tem ideia o que é o teu marido? Ou tu que ainda está trabalhando? Perder teu emprego com 40, 50 anos de idade? Tu tem ideia o que é isso? Tu tem ideia o que é 20 milhões de desempregados? Tu tem ideia assistência médica que tu não tem? Tu não está te dando conta. Sabe por que tu não está te dando conta? Porque nenhum membro da tua família adoeceu a ponto de precisar do tratamento de urgência. Tu te deu conta que nem dentro da tua casa tu tem paz? Tu tem medo de sair do quarto e do banheiro e não ter um assaltante na beira da tua cama com o revólver na tua cabeça? Tu não está pensando nisso? Tu não está te dando conta que o Brasil afundou? Nunca na história teve nada igual. Só tem detalhe. Ele não me veio com conversa. Foi o PT. Foi? Para aí. Foi o PT, o PMDB e todos que estavam lá mamando. E de que lado era o Michel Temer? Dos que estavam mamando. Então não me acusem apenas um lado. Ficaram 20 e tantos anos mamando. 20 e tantos. E agora tu pega a pecha e larga num só. Eu não sabia de nada. Não, eu não sabia de nada. Mas vem cá, estão todos mais enrolados do que papel higiênico, rapaz. Todos eles. E vão dizer, é só a Dilma? É só o Lula? Cadê o resto? Cadê a Tereza? Então, podem enganar aquele que quer ser enganado. Porque por falta de informações não é. Aí tu querias uma resposta mais profunda sobre o Temer. O que temer? O que eu quero dizer com isso? Eu imagino que um cara com 75 anos de idade, é um homem culto, sabemos disso, muito culto. Será que ele quer o mal do Brasil? Será? Ah, só tem uma coisa. Enquanto os outros tiveram caixas de bala do lado, o senhor só tem uma, que o senhor mesmo chamou de prata. E nós estamos esperando. Por quê? Assim como o senhor e a sua turma aprovaram o impeachment, assim quando o povo foi para a rua pedindo o impeachment da dona Dilma, abre o olho. Vai ficar mais fácil ele pedir o teu, hein? Cuidado! Estamos chegando ao fim do programa, mas eu quero ainda saber, o senhor define o Anselmo Rodrigues atual de que forma?
totalmente diferente do Anselmo de 88. Mas totalmente diferente como? Não, na forma de pensar a mesma. A forma de pensar não mudou nada. O Anselmo é o mesmo. A única coisa que mudou é que fiquei mais inteligente. Porque a vida te ensina, ou tu aprende, ou então tu sucumbe. Faria muita coisa diferente ou faria da mesma forma? Eu faria tudo do mesmo jeito. Só que com um pouco mais de inteligência, com um pouco mais de tranquilidade, com muito mais sabedoria. Sem dúvida, a idade te ensina essas coisas. Tem um ditado que diz assim, os filhos gineteiam para pegar o cavalo domado, que é o neto, né? Tu já viu o avô brigar com o neto? Não briga nunca, está sempre com a razão. Então eu sou um cara experiente entre o saber e o sentir. Naquela época eu sabia, mas não sentia, não valia para nada. Só que hoje eu sei, eu sinto e estou com 68 anos de idade. Se naquela época eu não temia perder nada, hoje muito menos, porque eu acho que eu estou vivendo os descontos que Deus está me dando e eu devo chegar lá pelos 100 mais ou menos, causando tumulto na cabeça de alguém. É um prazer recebê-lo aqui. Vamos ter que conversar mais, porque com certeza ficou muita pauta para a gente conversar a respeito desse mundo político e da sua experiência, que não é pouca. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Muito obrigado também. E eu já disse o seguinte, nunca se pode perder a esperança, mas eu acho que eu já perdi a minha. Pô, mas que contradição. Não, até que tu pode perder a esperança, mas pensa no Martin Luther King e usa aquela frase, I have a dream, eu tenho um sonho. Não deixe morrer o sonho dentro de você. Um abraço, mas use a cabeça. O programa Entrevista fica por aqui, nós retornaremos uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá.